porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom, e bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Dize-me a vós o que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Pai, essa é a tua palavra, nós cremos que ela tem poder para transformar as nossas vidas. Mais uma vez, que o Senhor possa ser glorificado através da pregação do teu evangelho, através do anúncio das tuas escrituras. Pai, que o Senhor venha nos ensinar, coloque os nossos corações diante do Senhor e coloque os nossos corações dobrados ao Senhor. Isso é nossa oração e o nosso pedido nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele encerra essa sessão do capítulo 4, e parece que logo no início desse texto, Paulo está um pouco bravo com essa igreja. Certo se lembrar que essa carta é uma carta muito dura do apóstolo Paulo à igreja. É uma carta que ele escreve à igreja praticamente só para exortar essa igreja, só para corrigir. E aqui ele chega no capítulo 4, e logo na semana passada nós vimos que ele já está muito perplexo e muito chocado com os cristãos voltando para a escravidão da lei, deixando a liberdade em Cristo para voltar à escravidão da lei. As formas como eles tinham para cultuar, as formas como eles tinham para dizer que eram cristãos. E agora ele chega nessa sessão aqui a partir do verso 12, dizendo que ele continua perplexo. Mas ele está perplexo ainda, porque tem uma coisa muito importante que os cristãos ali em Gálatas, na Galácia, não entenderam. Os cristãos não entenderam que Jesus salvou eles para eles terem uma nova identidade em Cristo. Paulo está batendo nessa tecla. Paulo está batendo que eles foram alcançados por Cristo, mas que ainda Cristo não foi gerado neles. Cristo não foi formado neles. Talvez a gente possa estar aqui na igreja, mas talvez Cristo ainda não foi formado em nós. Talvez você possa entender toda a dinâmica da graça. Você possa entender teologicamente o que a graça fez com você. Você pode entender o sacrifício de Jesus. Você pode até mesmo aceitar esse sacrifício de Jesus, mas continuar vivendo uma vida que ainda não é a vida de Jesus ter nascido em você. Jesus ainda pode não ter sido gerado em nós. E é isso que o apóstolo Paulo vai começar a trazer. Irmãos, nós vivemos uma crise de identidade, tanto lá fora quanto dentro da igreja. Nós temos uma crise de identidade. Talvez se a gente perguntar uns para os outros aqui, talvez nós vamos ter dificuldade para nos definir. Nós vamos ter dificuldade para dizer quem somos. Vamos ficar na dúvida, será que eu sou essa pessoa mesmo? Será que eu sou um filho de Deus mesmo? Será que as minhas atitudes estão condizentes à minha identidade?
E é isso que nós vamos ver nesse texto. Veja comigo que logo no início desse versículo, ali na parte final dele, ele diz: irmãos, assim vos suplico. Paulo está suplicando a esses irmãos. Ele está dizendo a esses irmãos com uma grande preocupação. O tema que ele vai tratar aqui é um tema muito importante. É um tema fundamental para o cristão. Porque, irmão, você não foi salvo simplesmente para ir para o céu. Você foi salvo para que Jesus seja gerado em você. Se você acha que você vem na igreja, que você está aqui, que você aceitou Jesus Cristo simplesmente para esperar um dia que Jesus vai vir com a nave espacial te buscar e levar para o céu, irmãos, você está vivendo uma vida medíocre, uma vida rasa, uma vida que não tem nada a ver com a liberdade em Cristo que Paulo está escrevendo aos Gálatas. Então ele está suplicando a essa igreja para viver uma vida autêntica. E olha só a súplica dele: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo para a gente aqui? Paulo está dizendo assim: olha, eu era judeu, eu era cheio dos costumes do judaísmo, mas quando eu tive com vocês, eu não impus a vocês a minha identidade enquanto judeu. Eu não cheguei para vocês e falei assim: vocês precisam ser judeus como eu sou. O que Paulo disse para eles? Paulo disse para eles: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo apresentou um modelo diferente de vida. E o modelo diferente de vida é Cristo. Cristo é o modelo, Cristo é o padrão, Cristo é a identidade que precisamos buscar. Você não precisa buscar identidade em pessoa alguma. Você precisa buscar identidade em Cristo Jesus. Não são as pessoas que nos definem. Hoje eu vi uma frase muito interessante de um amigo, ele dizendo assim, um post dele falando assim: me identifico com você. Aí logo abaixo tem uma resposta assim: procure um psiquiatra. Irmãos, não existe isso. Nós somos todos diferentes. Você nunca vai ser igual a mim e eu nunca vou ser igual a você. Com certeza não. Mas todos nós podemos ser iguais a Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: eu não vim impor para vocês um conjunto de regras. Eu não vim trazer para vocês aqui um conjunto de regras que você segue essas regras e está tudo certo. Não, a Bíblia não é isso, irmãos. A Bíblia não é um conjunto de regras simplesmente. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Cristo impresso. É uma pessoa. Tem uma pessoa impressa na Bíblia. E essa pessoa é Jesus Cristo. Cada palavra, se você juntar todas elas e espremer, você vai ver Cristo. Você não vai ver um conjunto de regras. Você não vai ver assim: faça isso, vai acontecer isso. Faça isso, vai acontecer isso. Não! A Bíblia é para que a gente entenda quem Jesus Cristo é e que nossa identidade esteja em Jesus Cristo. É para isso que serve a Bíblia. É por isso que a gente precisa todo dia, né? A nossa porção diária. Todo dia você vai descobrir um pedacinho de Jesus Cristo. E um pedacinho que você é diferente de Jesus Cristo, que você precisa mudar para ser igual a Ele. É isso que a Bíblia faz com a gente. Então o verdadeiro padrão é Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E olha só o que ele diz. Ele ainda vai dizer que os sofrimentos da vida não são capazes de nos definir. Olha o que ele diz no verso 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho da primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus e como o próprio Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para eles: olha, eu estava doente. Fisicamente eu estava doente. Os especialistas, os estudiosos não dizem, e a Bíblia também não diz, qual é a doença que Paulo tinha. Mas Paulo tinha uma doença, e uma doença que provavelmente causava repulsa.
Uma doença em que as pessoas talvez olhassem e tinham um certo nojo, um certo distanciamento ali. As pessoas talvez não queriam pegar aquilo, com medo de pegar aquela situação, ou ficavam constrangidos de olhar para Paulo. E Paulo fala que mesmo tendo essas doenças, mesmo sendo acometido por essa doença, como que os irmãos enxergaram ele? Enxergaram ele como sendo alguém, um anjo de Deus, um mensageiro de Deus. Olha como que o caráter de Cristo estava forjado em Paulo. Não era uma doença que começava a definir Paulo, era quem ele era em Jesus Cristo. Paulo era um mensageiro de Deus, ele era parecido com o próprio Cristo, e os irmãos viram isso, passaram por cima da doença de Paulo para ver que Jesus Cristo era Jesus Cristo na vida dele. Olha só, talvez a gente vive a vida da gente definido pelos nossos problemas. A gente chega na igreja, aí eu sou o cara que tem problema com isso, eu sou o cara que o meu casamento é desse jeito, eu sou o cara que as minhas finanças são desse jeito, eu sou a mulher que vivo nesse perrengue todo. Irmão, isso não te define. O que te define é Jesus Cristo. O sofrimento não define a gente. Isso sabe para que serve? Para acabar com o nosso vitimismo. Ó céus, ó vida, que sofrimento eu vivo, eu sou a pessoa que mais sofre nesse lugar. E a gente toma isso para si e começa a reafirmar isso todo dia. E isso começa a ser a nossa identidade. E aí chega num ponto que você nem mais quer se livrar disso. Porque é tão confortável você ser amado pelos seus sofrimentos, que você vive da sua vida inteira desse jeito. A gente quer receber atenção. E aí você usa do sofrimento para te definir, para as pessoas falarem assim: coitadinho do fulano, nós precisamos amar ele, nós não podemos esquecer dele não, deixa eu ligar para ele todo dia aqui. Irmão, já acabou, sai dessa. A gente não precisa ficar esperando ligação de ninguém não. Você não precisa ficar esperando o seu pastor te ligar para você vir no culto. Não precisa. Você tem que vir porque você entende que você precisa ser parecido com Jesus. E quanto mais você se expor à palavra, mais parecido com Jesus você vai ser. A gente tem que entender que esses sofrimentos não podem nos definir. Não podem. E olha só, ele diz que essa falsa identidade, essa construção que a gente faz da nossa identidade, de forma autônoma, ela rouba a nossa alegria. Olha o que ele diz no verso 15. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois dou testemunho de que, se possível for, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Olha só a pergunta dele. O que foi feito dessa alegria que vocês me receberam? Vocês me receberam como alguém enviado por Deus, e agora vocês não têm mais essa alegria, porque vocês estão muito preocupados em construir a imagem de vocês. Vocês estão muito preocupados em construir quem vocês são. Ah não, eu preciso ter um lugar de destaque aqui. O pastor não me deixa pregar, o pastor não me deixa fazer isso. Ah, quando eu quero melhorar alguma coisa na igreja, todo mundo me poda, todo mundo me corta. E a gente começa a tentar criar essa imagem, e começa a criar essa identidade falsa. Irmãos, isso rouba a nossa alegria. Sabe por quê? Porque você vai querer ser uma pessoa que você não é. Sempre quando a gente quer construir uma identidade para a gente vai construir algo que nós não somos. Isso é pesado. É pesado você todo dia acordar sabendo que você precisa construir um pedacinho da sua identidade. Você precisa provar para os outros quem você é. Você precisa dizer para todo mundo quem é você. É o que o mundo aí fora te exige. O mundo te exige se adequar a rótulos. O mundo aí fora te exige pertencer a grupos. Ah não, você tem que se definir. Qual grupo que você é? Você é da direita ou você é da esquerda? Você é conservador ou você é liberal?
Irmãos, o tempo inteiro a gente é exigido assim. E aí a gente começa a construir um tanto de coisa que não é identidade. Isso nos entristece, tira a alegria do nosso coração. Porque a alegria do nosso coração vai estar simplesmente em descansar em Deus que constrói a identidade em nós. É por isso que tem um tanto de gente infeliz por aí. Um tanto de gente querendo construir a sua própria identidade. Irmãos, vão falhar terrivelmente, porque nós não damos conta disso. Você não dá conta do peso de construir a sua identidade. Sabe por quê? Porque você não é criador. O único que criou todas as coisas se chama Deus. É Ele quem criou todas as coisas. Nós não conseguimos criar isso. Não adianta a gente inventar. Então isso rouba a nossa alegria. Então tantas vezes a gente chega em casa, né, e fala assim: nossa, minha vida parece que não tem sentido, né? E aí a gente vai perdendo a alegria, vai ficando cada vez mais triste. Mas é porque é pesado. É pesado a gente tentar construir a nossa identidade. E aí se apresentam algumas alternativas, né? E olha só uma das alternativas que Paulo vai apresentar. Paulo vai apresentar que tem um grupo lá que estava apresentando o zelo como uma forma de identificar os cristãos. A principal discussão do livro de Gálatas é principalmente a questão da circuncisão. Era se o não judeu precisava se circuncidar para ser considerado inserido no corpo, inserido na igreja. Se ele precisasse circuncidar para dizer que ele pertencia a Cristo. A grande discussão era essa, a identidade, se ele pertenceria ou não àquele grupo. E esses judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo estavam forçando os gentios a terem essas práticas. Então eles falavam: olha, você beleza, você acredita em Jesus Cristo, mas você precisa seguir as leis sacrificiais, você precisa seguir as leis da dieta, você precisa seguir as leis da cerimônia, as cerimoniais. Você precisa seguir. E aí eles se apresentam como zelo, falando assim: você precisa ser zeloso, porque um crente zeloso, ele segue exatamente a lei judaica. Se você acredita em Jesus Cristo, você precisa se circuncidar. Muda esse comportamento agora. A gente também é alcançado por isso. Pessoas que usam de artimanhas para falar que é zelo. Quer um exemplo que a gente tem hoje? Você já viu o padrão de masculinidade que a maioria das igrejas prega? Está numa moda aí agora, né? Uma moda desse lance de masculinidade. Aí é um homem que é bruto, fala alto, tal, que é forte. Aí o cara leva um tanto de homem lá para ficar 15 dias no meio do mato. Aí fala que isso tudo é para construir a masculinidade, né? Irmão, isso tudo é acréscimo à fé. O homem não é definido como um homem o quanto que ele é bruto, o quanto que ele é forte. O homem é definido o quanto ele se parece com Cristo. A definição de homem está em Cristo, não está em outra coisa. A outra coisa que apareceu agora, né? Conservadorismo. É a palavra da moda, irmão. Você vai ouvir isso demais esse ano. Gente que vai vir no púlpito e vai pregar conservadorismo. Que vai falar assim: olha, o principal é você guardar os princípios. Tenha princípios conservadores. Irmão, isso é engano. Sabe por quê? Porque nós podemos seguir todos os princípios. Se o nosso coração não mudou, diante de nada, você vai para o mesmo inferno daqueles que não seguem os princípios. Mesma coisa. Porque você está mudando condutas de vida, mas não está mudando o coração. É circuncisão por fora, mas não é circuncisão do coração. E o que importa é circuncisão do coração. É mudar a identidade. É isso que importa. Então, esses acréscimos começam a aparecer. É os modismos, né? As formas de ser igreja. Ah, não, a igreja agora tem que ser desse jeito, né? A igreja tem que ser desse jeito, assim, assim, assado. Você já sabe, você já deve estar sabendo o que eu estou falando, né? E a gente coloca isso dentro de uma caixinha e fala assim: ah, não, é assim que tem que ser. Irmão, a gente tem que parar com isso.
Parar de olhar para a circuncisão externa e começar a olhar para a circuncisão do coração. E circuncisão do coração, a gente consegue olhar só para a nossa. Você não consegue olhar para a do irmão. Então para de olhar para a circuncisão externa do seu irmão. Se ele não mudou ainda com os comportamentos, irmão, Deus está trabalhando um caráter nele. Não é do seu jeito. Não é do jeito que você acha. Não é com a sua regra. Não é com o seu tempo. Mas é do tempo de Deus, da forma de Deus, com os critérios de Deus, da maneira de Deus, na natureza de Deus. É assim que vai acontecer. E aí Paulo vai falar que quando chega essa verdade, quando a gente está nessa construção, a gente vai ver todo mundo que diz a verdade como inimigo. Olha o que ele diz no verso 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Irmão, todo mundo que afronta essa nossa construção errada de identidade é visto como inimigo. Você quer ver você ser inimigo? Você chegar para alguém e falar assim: você não é quem você pensa que é. Irmão, você arrumou um inimigo. Porque a pessoa vai falar assim: fulano está me atacando. Irmão, nós estamos num mundo de ofendidos. As pessoas se ofendem por tudo. Se você fala da cor da camisa dele, ele se ofende. Se você fala que ele não deve atravessar a rua fora da faixa, ele se ofende. Quanto mais se você tocar na identidade dele, aí você ofende mesmo. As pessoas não querem ter a sua identidade, o seu projeto de identidade afetado. Então elas nos julgam como inimigos mesmo. Então aquele lá que acha que ele é definido pelos sentimentos dele, acha que ele é definido pela atração que ele tem, pelo desejo que ele tem. Irmão, se você toca nele, nessa identidade, se prepare, você vai ser o inimigo dele. Ele não vai olhar mais na sua cara mesmo. Mas Paulo não para, né? Mesmo sabendo que ele poderia ser julgado como inimigo deles, Paulo continua. E aí ele fala: olha, eu vou continuar, e eu vou continuar me esforçando até que Cristo seja formado em vós. Então vou continuar anunciando essa verdade até Cristo ser formado em vós, que é o que ele vai dizer no verso 17. Verso 17, olha o que ele fala: os que vos obcecam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zelosos pelo bem, não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, o seu pastor não vai desistir enquanto não ver Cristo ser formado em vocês. Aqueles que o Senhor levantou na sua vida não vão desistir até ver Cristo ser formado em vocês. Essa é uma missão que nós temos, uma responsabilidade que nós temos. Mas também nós temos que entender e valorizar esse esforço. Quantas vezes o pastor de vocês está aqui, se sacrificando, vivendo um momento difícil às vezes. Ele está bem, falei com ele há pouco tempo, tá? Está lá recuperando da cirurgia. Mas irmãos, quantas vezes a gente despreza o cuidado? Quantas vezes a gente despreza o esforço da liderança, do seu GC, que te liga e fala assim: irmão, vem para perto, participa, faz parte. Mas a gente não quer. A gente despreza essas dores de parto que estão nos fazendo ser iguais a Cristo, irmãos. Tem gente se esforçando por você, tem gente pagando preço por você, tem gente perdendo noite, tem gente perdendo saúde por causa de você. Mas você está lá na sua casa, falando assim: ninguém liga para mim. Nós, enquanto igreja, estamos aqui para formar em vocês, para fazer com que se forme em vocês o caráter de Cristo. Essa é a importância da igreja. Essa é a importância da igreja. Só que isso tudo
não é formado por força. Isso é formado pelo próprio Deus. E aí Paulo vai dar um exemplo aqui, utilizando algumas figuras conhecidas daquele povo. Ele vai utilizar uma história muito conhecida. A história de Abraão, Sara, Abraão e Agar, Ismael e Israel. Olha só o que ele vai trazer. Primeiro ele vai trazer um paralelo entre a promessa e a maldição de buscarmos as coisas autonomamente. Olha só. Primeiro ele vai apresentar que Abraão teve 2 filhos. Você lembra dessa história? Abraão teve 2 filhos, sendo que um deles foi por força e por vontade dele. E o outro foi o filho da promessa, que veio depois. O primeiro foi um jeitinho brasileiro que eles deram, né? Eles viram lá que não ia ter jeito. Aí Sara falou assim: não, eu vou fazer o seguinte, Abraão. Vou pegar essa escrava nossa aqui, a Agar. Você deita com ela, tem um filho, está tudo resolvido. Não é isso que Deus falou? Deus não falou que vai dar um filho? Então vamos. E Abraão achou uma beleza, né? Falou: opa, tô aí. Tá melhor do que a encomenda, tá vendo? E vai Abraão fazer do jeito dele, construir da forma dele, junto com Sara. E aí se une a Agar e tem um filho. E a Bíblia diz, olha só, no verso 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. Ou seja, esse filho foi da vontade da carne. Esse filho é a construção que nós fazemos todos os dias da nossa identidade. Do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira, no nosso braço, na nossa força. Pode até parecer com a imagem que Deus nos deu de quem seríamos. Mas, irmão, se é feito pelo seu esforço, é obra da carne. Não é pelo esforço que você vai fazer sua identidade. Nós não vamos conseguir criar nossa identidade por força. Só que aí, ele continua dizendo, verso 23, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte: ele traça agora um paralelo de 2 projetos: o projeto humano e o projeto de Deus. Você está prestando atenção que ele está começando a falar agora de uma cidade? Ele falou sobre o quê? Jerusalém, não é? A Jerusalém atual, a que está no Monte Sinai. Essa Jerusalém atual, ele está dizendo que é o seguinte: essa é a construída pelos homens, feito pelas mãos humanas, feito pelo o próprio homem em seu esforço. Ela tem as suas formas de existir. Do outro lado, ele vai dizer, olha só, verso 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. O que ele está dizendo? Tem uma Jerusalém terrena e tem uma nova Jerusalém lá de cima, que é do reino dos céus, que é do próprio Deus. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está usando uma citação lá de Gênesis capítulo 11 e Gênesis capítulo 12. Você se lembra o que tem lá? Se você não se lembra, eu vou te lembrar. Em Gênesis capítulo 11, tem uma construção sendo feita lá. Sabe qual que é a construção? Babel. A Torre de Babel. Qual que era o intuito da construção de Babel? Os homens se ajuntaram e queriam ter o seu nome mais elevado do que todo nome. Eles queriam a fama do seu nome, o seu nome ser famoso. Não era isso? Então eles começam uma construção. Se unem para construir o nome deles. Olha só como é que fala sobre identidade. Eles estão construindo o nome deles.
E eles começam a construir e são escravizados por esse projeto. Eles querem viver por esse projeto. Então os homens se doam ali e tal. Só que o que acontece? Deus vê eles fazendo isso e faz o quê? Vamos descer e vamos confundir eles. Então Deus desce, confunde as línguas e agora eles não mais se entendem e essa construção para. Essa construção vem abaixo. O que a gente está vendo aqui? Irmão, se você estiver construindo alguma coisa com as suas mãos, se você estiver tentando construir a sua identidade, Deus vai vir confundir. Deus vai vir confundir. E aí você vai ficar confuso, perdido nesse mundo. Porque você vai ouvir muitas vozes diferentes. Por isso que às vezes a gente fica perdido, né? A gente não sabe para onde a gente vai. Cada hora a gente quer uma coisa, a gente é indeciso. Vou, não vou, escolho esse. A gente fica indeciso, né? Aí a gente chega na igreja, a gente não sabe, poxa, mas será que eu... aí eu vou. Não vou. Eu vou me envolver. Não vou me envolver. A gente fica nessa dúvida. Mas a última coisa que a gente olha é para ver o que Deus quer. O que Deus quer para a nossa identidade? Como que Ele quer forjar isso em nós? Então eu falei do capítulo 11. E veja só, o capítulo 11, o intuito deles era fazer o quê? O nome deles ser elevado. Só que olha o que está escrito lá no capítulo 12. Abre comigo no capítulo 12 de Gênesis. Olha o capítulo 12. O verso 2. Deus está chamando Abraão aqui agora, está vendo? Olha o que ele diz. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E ele fala o quê? E te engrandecerei o nome. Olha só. Deus está fazendo a mesma promessa que os homens estavam buscando no capítulo 11. Deus está falando com Abraão assim: Abraão, você precisa de uma identidade? Eu sei disso. Mas não preocupe, que eu, Deus, vou te dar essa identidade. Não é você quem vai construir. Eu vou engrandecer o seu nome. Eu é quem vou fazer isso. E isso vai fazer, sabe o quê? Vai fazer com que você seja uma bênção. Irmão, você quer ser uma bênção? Deixa Deus forjar o caráter de Cristo em você. Você quer ter uma identidade? Se renda à obra de Jesus Cristo de fazer você ser alguém parecido com Ele. Porque é para isso que fomos salvos. Fomos salvos para fazer as boas obras que Ele mesmo, antes mesmo, programou para que possamos viver. Ele planejou a forma de vivermos nessa terra. Ele não te salvou para te tirar desse lugar. Ele te salvou para forjar Cristo em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Esse mundo ainda tem esperança porque é Cristo em nós. Porque se não tivesse Cristo em nós, esse mundo já estava destruído completamente. Por isso que nós somos sal e luz, para conservar esse mundo do jeito que ele está ainda. Para minimamente a gente conseguir conservar esse mundo, para que cada vez mais pessoas o escutem do Evangelho e o nome do Senhor seja glorificado e mais ovelhas sejam encontradas no caminho. É para isso que estamos aqui. Então nessa noite nós precisamos decidir de qual cidade a gente faz parte. Ou você faz parte da cidade dos homens de Babel, que busca construir a sua identidade por si mesmo, ou você faz parte da Nova Jerusalém, a cidade de Deus, em que Deus é aquele que traz identidade para todos nós. Nós precisamos entender, e os últimos versículos vão dizer isso. Olha só o verso 30. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Sabe o que Paulo está concluindo aqui? Paulo está concluindo que, na verdade, esses irmãos que estavam tentando construir a sua própria identidade com as suas mãos, faziam parte da escravidão.
E se eles são filhos dessa escravidão da construção, eles serão lançados fora. Olha como é que é sério isso. Ele está falando que esses irmãos vão ser retirados do meio da herança. Qual que é a nossa herança, irmãos? A nossa herança está nos céus. Então quer dizer que aquele que está construindo a sua própria imagem está fora disso. Ele está falando para os Gálatas assim: olha, tem muita gente aí que está construindo a sua própria imagem com a sua força, e eu quero deixar um aviso: vocês não vão fazer parte dos herdeiros, não. A gente precisa sondar o nosso coração, porque salvação, irmão, é também ter identidade. Salvação é receber a identidade de filho de Deus. Então, se você está buscando outra identidade, a não ser a identidade de filho de Deus, talvez você ainda não foi salvo. Se Cristo não está sendo gerado todos os dias no seu coração, talvez você ainda não foi salvo. Se todos os dias você prefere mais habitar a cidade dos homens do que a cidade de Deus, talvez você ainda não foi salvo. Será que hoje a gente pode dizer isso? E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre? Essa é a pergunta que você tem que responder nessa noite. Ela não cai numa prova, mas ela tem tudo a ver com o seu destino, tem tudo a ver com o seu futuro. Será que eu sou filho da escrava ou filho da livre? Será que eu vivo na escravidão ou vivo na liberdade que Cristo conquistou? Eu queria te dar alguns minutos para pensar sobre isso. Queria que você curvasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Peça ao Senhor para sondar seu coração, para revelar em que pontos você tem tentado construir uma identidade, em que pontos você tem preferido a identidade que te impõe do que a identidade que temos, que é sermos filhos de Deus. Ore ao Senhor nessa noite.